Epa! E olha só se não chegou aquela época do ano em que estamos concorrendo ao prêmio IBEST, já estamos no top 10 e agora precisamos da sua ajuda para chegar no top 1. Então você já sabe como é que faz, né? Entra aí e volta na categoria de tecnologia para o Canaltech. Contamos com o seu voto. Eu já estou votando aqui. Fala, pessoal do Canaltech! Que coisa brega, meu Deus! Vamos falar hoje sobre carros elétricos que aparentemente são futuros, só que ninguém diz quando. Então eu acho que é um tema legal pra gente abordar. É do futuro. Qual? Quando? Literalmente não é do presente, só no futuro vai ter carro elétrico. O Brasil vai ser o país do futuro. Eu escuto isso desde que eu nasci, o futuro não chega pra gente. Por que? O que acontece com os carros elétricos? Qual que é o Disseram problema? pra mim que o meio ambiente era a profissão do futuro. Eu fiz isso e no Tá futuro... aqui! Tá aqui. Dito isso, bora pro vídeo. Vamos ao vídeo. Senhoras e senhores, vocês chegaram a ver quanto tá um carro elétrico hoje? Quanto tá um carro elétrico? Não, a gente vê agora. Se eu não me engano, o carro elétrico mais barato do Brasil é o Kwid. E você sabe, né? O Kwid, ele mal tem parafuso, o que dirá, né? O Kwid é de que marca? O Kwid é da Renault, da Renault. Ele custa acho que 160 mil, 170 mil. O Renault Kwid tá... Não, pera. Essa aqui é o Renault Kwid. Eu falo, é aquele princípio de quando o preço não aparece logo de cara, porque coisa boa não é. Tô falando... 146.990. Esse é o mais barato no momento? Esse é o carro mais barato do Brasil, totalmente elétrico. E o interessante é que, assim, ele tirando a motorização, ele é plenamente um Kwid. Ele continua sendo Kwid em todos os aspectos. Ele só é elétrico, não tem nada especial. Interessante. Bom, no caso, o que a gente tem a dizer aqui é que é caro você ter um carro elétrico hoje e em algum momento o pessoal torce para que barateie, para que um carro popular possa ser ligado na tomada, só que tem uma série de coisas que não tem a ver com o Renault Kwid aqui que vocês estão vendo, também não tem a ver com Volks Kwid, com Fiat Kwid, não faz nenhuma diferença. Eu esqueci qual que é o da Volkswagen. Mas o que pega é o seguinte, tipo assim, até onde eu sei... Calma. Vocês têm que entender isso aqui, ó. Olha que linda. É a Buzz, é a Kombi elétrica, né? Isso está à venda ou isso é um conceito? Ó, Volkswagen revela preço da Kombi elétrica e no segundo que a gente viu aqui no Canaltech, né? Nossa, cara, olha. 82 kWh. 321 km a cada carga. E, nada. Isso não é nada. Meia hora para carregar de 5% a 80%. A grande questão é, isso aqui para mim já responde 95% do nosso vídeo. Mas tem um problema adicional, porque vira e mexe cai uma lei aí que carros elétricos têm isenção de imposto, até onde eu sei, quando eles custam menos de 100 mil reais. O que, assim, pode parecer uma boa ideia, né? Pô, o cara vai ter isenção de imposto, vamos estimular as pessoas a comprarem carro elétrico. Só fica o problema de que não existe nenhum carro elétrico que custa menos de 100 mil reais. Então, esse carro, além de você pagar tudo isso, você não está tendo ajuda de nenhuma de ninguém. E o interessante também é que esse carro você também não vai conseguir carregar com facilidade. Porque posto de gasolina, querendo ou não, a cada 50 metros tem um. E eu quero que alguém me responda o seguinte, esse país, isso aí eu queria que você me ajudasse também, você que é um pouco menos revoltado do que eu, esse país, a cada 6 meses fica em bandeira vermelha, porque nós não temos uma malha energética para conseguir ligar a TV da sala, e a gente quer fazer com que a nossa frota fique elétrica. A cada 6 meses a nossa conta de luz dobra, porque não temos capacidade. E eu lembro, senhores, que aconteceu na Califórnia, de pedirem assim, de um jeito razoavelmente educado, dá para vocês que tem carro elétrico pararem com isso, porque não tá dando certo. E o Brasil, você não tem aonde carregar um carro elétrico hoje. Eu não sei se vai melhorar nos últimos 5 anos, porque há 5 anos atrás falaram que hoje estaria tudo bem, né? E se não tem onde carregar e a energia custa muito caro, como é que isso aqui vai funcionar? Adriano, você fez 8 cursos de engenharia ambiental. Você é engenheiro ambiental 3 vezes. Ele é doutor em engenharia ambiental. Explica pra mim como que isso vai funcionar. Bom. E com isso, senhores, chegamos ao final do vídeo. Até a próxima. Senhoras e senhores, se vocês entrarem hoje em qualquer mapa, em qualquer coisa, e vocês observarem como funciona a distribuição de energia no Brasil, vocês vão ver muitas cores e muitas setas e muita coisa mesmo. Só que assim, o Brasil, ele faz sentido ter todo tipo de energia elétrica renovável quando você fizer isso aqui, ó. Colocar bacias hidrográficas do Brasil. E daí vocês vêm nas ferramentas, vão no tempo e coloquem no último ano para vocês não terem imagens muito ruins. Vocês vão notar que o Brasil é um lugar muito propício para a geração de energia elétrica limpa. Porque no Brasil, hidrelétricas funcionam, ou seja, você não precisa fazer que nem na China, de criar um lago.
Inclusive, só curiosidade, a energia hidroelétrica é uma das mais baratas do mundo e depois que ela ficou pronta, terminou a obra, terminou ali as coisas ambientais e tal, o custo de gerar energia dela é praticamente zero. O que é caro é assim, tem a margem de lucro e tal para revender e tal e a distribuição, mas a geração de energia, o custo é zero praticamente. Ou seja, você não tem que passar por essa cena aqui no Brasil. E você não tem que passar por... Imagina uma indústria de carvão perto de casa, velho. Você não tem esse problema no Brasil. E você tem energia abundante. Então a primeira coisa é, faz sentido a gente ter carro elétrico no Brasil? Faz. Mas só que, teoricamente, teria que funcionar muito bem as coisas aqui e você teria que ter um monte de infraestrutura. Nós já não temos esse problema. Eu tô tentando... É que você acabou de derrubar o seu próprio argumento. Eu sei, é o Brasil. Vai funcionar se a gente tiver infraestrutura, tá, e o Brasil funcionar. Então, o argumento do Adriano é, se o Brasil funcionar, ele funcionará. É isso? O meu argumento é, a gente não tem esse problema aqui hoje. Felizmente. Podia ser ainda pior. Agora é só uma questão de corrigir. Tópico, é. Isso aqui, vocês lembram dessa imagem aqui, ó, desce lá, que aparece uma TV. Essa aí. Isso aí é porque o céu estava tão escuro, com tanta fumaça, que eles colocaram uma TV para mostrar como é que tá o céu, depois de passar a camada de poeira e fumaça ali. Nossa. É sério. É por isso que eles colocaram isso aí. Então a gente não tem que lidar com isso já hoje. Logo, o que acontece? O carro elétrico no Brasil, ele é uma solução muito interessante, ela é bem sustentável do ponto de vista do meio ambiente, porque o impacto ambiental fica no reservatório. Quando você vai construir uma hidrelétrica, você fala, caraca, isso realmente é uma baita construção terrível, um puta impacto, mas termina ali. Então, se bem feito e bem planejado, não é tão terrível quanto você ter esse ar o tempo todo. E mesmo assim, a gente tem problemas de distribuição muito grandes de energia aqui no Brasil. Só Ela que... vem lá da então, para mandar para cá, aí fica um negócio muito caro, entendeu? Eu entendo o argumento do Adriano de chegar, beleza, tá tudo posto ali. Nós temos megawatts sobrando para uma malha, eu ia falar ferroviária, uma malha de carros elétricos e tal. E isso tudo funcionando. Vamos esquecer por um momento de que essas baterias elas têm uma vida útil, certo? E depois elas precisam ser descartadas e ninguém aborda isso. Porque tem muita coisa assim que acontece na Europa, por exemplo, de o inimigo do meio ambiente são as cápsulas de Nespresso. Mas ninguém fala das baterias dos carros elétricos. Então, assim, vamos dividir o problema em etapas, né? Então, a nossa ideia aqui nesse vídeo é dizer para vocês quais os problemas do carro elétrico. Ponto de vista ambiental, no Brasil, isso é relativo. Dá para você fazer uma represa destruindo tudo ou sendo bem consciente e compensar esse estrago. Isso não é papel nosso, é de quem vai construir e planejar e também de quem... Enfim, né? Essa parte é complicada. Mas quando a gente entra aqui no Canaltech e vê que o preço de um Renault Zoe, que é um carro elétrico, tá custando R$204 mil, e 229 aqui nessa outra versão, inclusive, é isso? É, porque tem os packs, né? Só que detalhe, essa matéria é de 2021, tá? Então tá mais caro. Deve estar mais caro ainda. Então o problema é que todos esses carros não são muito acessíveis. É a primeira barreira que a gente vai dizer. O problema do carro elétrico no Brasil é o preço. Ok, isso todo mundo vai dizer por muito tempo, eu também diria. Ponto, fecha o vídeo e a gente não vai comprar carro elétrico. Obrigado. Quantas vezes a gente vai encerrar esse vídeo? Não, e para pensar assim, né? A pessoa bem sucedida, ela tem R$229 mil sobrando para comprar um carro. Ela vai comprar o Zoe? Ou ela vai comprar um Jetta R-Line, um Audi A3? Sabe? Esse Audi e-tron aqui? Não, o e-tron é 1 milhão, só não, tá baratinho. 529 mil. O Mini Cooper, já que é Mini é mais barato, é 239 mil. Oi? E o Cooper inteiro, quanto tá? O Cooper inteiro eu não sei, esse aqui tá na promoção. O Nissan Leaf de folha de meio ambiente, elétrico, 237 mil. Então todos os carros estão girando nessa faixa. Qualquer um que dissesse o problema é só o preço, eu entenderia. Só que vai mais além. Porque em algum momento, isso não vai ser mais um caos. Vai ter algum carro um pouquinho menos terrível. E daí os outros problemas vão aparecer, mas eles já existem hoje. É, que assim, o Brasil é a terra onde a gente pega os problemas do resto do mundo e chega aqui e amplifica, né? Porque o resto do mundo não tem exatamente esses problemas de custo inicial de entrada. Tanto que aqui a gente fica discutindo muito, né, que fala que brasileiro é muito careiro, né, que fala muito dinheirista. Que o argumento para comprar esses carros aí, que eles são modelos de entrada, imagina um Fiat Mobi elétrico, é basicamente essas duas versões que a gente falou. E você vai comprar esse carro, a ideia é que você economize. Porque mesmo a energia sendo muito cara no Brasil, mesmo a gente ter esse monte de elétrica, paga um monte de imposto, tem estatal de tudo, e a gente não tem energia barata, mas calma. A ideia é que você vai ter esse custo, mas no longo prazo, ainda mais para quem roda muito, você vai ter um abatimento, você vai gastar menos, então acaba ficando mais barato. O que é mentira, porque assim,
Primeiro, o carro elétrico é que nem o seu celular quando você compra ele e usa o primeiro mês. A bateria tá bala. E como é que ela tá depois de 2, 3 anos? Tem isso, uma coisa que poucas pessoas consideram. Segundo, quanto custa uma bateria de carro? A última vez que eu vi, ela custa quase metade do valor do próprio carro em si. Então, toda essa economia ínfima que você tem usando o carro, você vai pagar tudo de uma vez com juros na hora que você for trocar a bateria, certo? Eu acho bom que ele fica nervoso de um jeito que é justificável. Problemas do carro elétrico. Primeiro, preço. Segundo, preço. Terceiro, preço. Só que a gente nem chegou nos problemas que o pessoal tem nos Estados Unidos, onde o problema não é preço. Onde dá para você comprar um carro elétrico pagando um preço normal. Porque lá, aquele equilíbrio entre um carro a gasolina e um carro elétrico já está chegando. Opa, aqui dá para você escolher ou um ou outro. Aqui no Brasil, felizmente, um dos poucos países onde você tem a capacidade de falar, não faz diferença pegar um carro ou a álcool ou a gasolina, porque tem álcool no posto, porque o Brasil possui a capacidade de produzir álcool. Isso não é a realidade de todo o país. Caso você não saiba, tem país que você vai falar, não, carro aqui é diesel, raramente você vai achar outra opção. Não, carro aqui é gasolina. Aqui no Brasil todo carro é flex já faz muito tempo e dá a impressão que no resto do mundo é assim. Não é. Então lá fora, em alguns lugares, é assim com energia elétrica. Ah, o carro a energia e o carro a combustível é o mesmo preço, eu escolho o que me deixa mais feliz. Então a gente nem chegou nesse ponto. Então só para deixar bem claro o choque de realidade. Então tem todo esse BO atrás do preço. Então no Brasil a gente tem uma camada a mais de dificuldade. Você quer jogar a vida no hard? Você nasce no Brasil ou em outros países que não são a Europa / Estados Unidos. O Brasil é o país onde o petróleo aumenta lá fora e o álcool aumenta. Não tem como dar certo aqui, nós fazemos todo o álcool. E a gasolina aumenta, o álcool sempre aumenta. Como é que espera que alguma coisa como um carro elétrico para salvar o meio ambiente vai funcionar aqui? Tem um canal interessante no YouTube que a gente viu, que é o Wendover Productions, que vocês estão vendo aí. É um canal legal, inclusive, vocês podem dar uma conferida depois. O conteúdo é todo em inglês, naturalmente, então quem curtir tá lá. E eles soltaram um vídeo no ar bem interessante que é sobre o problema das baterias elétricas. E isso aqui mostra que para o pessoal dos Estados Unidos tem problemas além do preço. Primeira coisa, quando a gente fala de carro elétrico, é o que o Pedro falou, a gente está falando de lítio. E lítio é você ter um metal que ele necessariamente vai desgastar com o passar do tempo, você vai usar bastante e vai ter que trocar a bateria do teu carro por uma nova. Então há um custo escondido lá na frente que você vai ter que resolver. Só que antes de você chegar no que é o lítio do seu carro, isso vai ser minerado de diversos lugares, e diversos lugares eu digo pouquíssimos, na verdade. O pessoal do Wendover até colocou esse mapinha aqui que eles animaram, de que todo o lítio do mundo praticamente só sai de 3 lugares. Então, o seu carro, por mais que ele fique barato, hoje ele entraria numa fila de espera infinita. Porque se todo mundo fosse trocar de carro ao mesmo tempo, você ia ter esse buraco aqui do tamanho de um cometa batendo no planeta em cada esquina, para poder minerar a quantidade absurda de lítio só para o seu carro sair do lugar. Não, mas aí entra aquela coisa também, né, que fala, até 2035 só vai poder vender carro elétrico. Boa sorte. Isso que você falou jamais aconteceria, sabe por quê? Porque entra uma coisa no mundo chamada capitalismo. Se todo mundo fosse comprar carro elétrico, e de fato ia ter uma exploração maior, o que significa que a procura vai ser maior. Se a procura vai ser maior, o preço aumenta. Então aquele pau de discussão de o carro elétrico ele tá mais barato, igual ou mais caro, começa a ficar bem mais caro. E só para deixar claro o seguinte, assim, imagina, a segurança, a confiança que você tem na bateria do seu smartphone. Legal, ela esquenta, você não fica muito preocupada, porque mesmo quando explode, não é uma explosão tão grande, né? A solução basicamente é assim, tem a tecnologia de lítio. Enquanto não mudar, eu acho que não vai funcionar. Não existe lítio suficiente para isso. Se existir lítio suficiente, não vai ter lítio suficiente para substituir as baterias do lítio inicial ali, porque o carro acabou a bateria, ela foi pro saco, vai fazer o quê? Vai jogar o carro fora? Não, vai ter que trocar a bateria. Todos esses problemas que a gente falou, eles vão só se acumulando. Nada disso tem solução, nenhuma proposta de solução ainda. Então, o carro elétrico vai ficar barato. Não vai, do jeito que tá. O carro elétrico ele vai ficar mais rápido de ser produzido. Também não se sabe como. As baterias ficarão mais eficientes. De que forma ninguém ainda sabe. E vai se acumulando a realidade de outros lugares. Esse vídeo aqui, que também é do Wendover Productions, ele é de 9 de fevereiro de 2021. E na época eles tinham levantado quantos Tesla Superchargers tinham nos Estados Unidos. Vocês podem notar pelo formato, inclusive, do Não Brasil, que está na tela de vocês. E neste molde aqui, a gente está na casa
da Tesla, onde mais se tem carro elétrico da marca mais querida. E no maior PIB do mundo, lembra-se. Exato. Eles tinham 976 Supercharging Stations. E você fala, ok. Os 5 maiores países do mundo, tá? Não, então, é um país gigantesco. Daí eles tinham que ter, segundo o cálculo necessário para a operação tranquila, 31.251 Supercharging Stations, para que você pudesse ir de qualquer lugar a qualquer lugar dos Estados Unidos. E isso aqui, vezes o custo de cada estação, dá para ver o valor bilionário que é você ter postos de gasolina, né, só que elétricos. Por que que a gente tem que levar em conta isso? Porque no dia a dia de um americano não está nem perto de quanto precisa ter de postos de abastecimento para que um americano vivendo em primeiro mundo, com tudo que você tem de carro elétrico, esteja tranquilo. Um americano tem que planejar muito bem essa viagem para que ele possa abastecer em qualquer lugar. Se isso está ruim nos Estados Unidos, imagine em outros países. Inclusive, ainda no vídeo do Andover, eles colocam aqui um exemplo onde a pessoa quer sair de Dallas para Denver e tem superchargers nesse caminho. Só que tem um trechinho que, por questão de assim, um pouquinho de quilometragem, você não consegue cruzar entre duas cidades que se louco, tivesse... Deve ser tipo 10 quilômetros. Exato! Se tivesse um pouquinho mais perto os superchargers, você conseguiria cruzar essa fronteira. O carro ele vai desligar nessa área branca aqui em algum momento, porque fica no limite do abastecimento. E daí o que acontece? Alguém pode falar para nós. Não, que imagina assim, um Waze da vida, fala assim, você vai fazer essa trajetória, você tem que colocar um tique se é um Tesla ou não. Exato, para ele saber se tem carregadores pelo caminho. E a ideia hoje do pessoal é que tenha carregadores pelo caminho suficientes para que você consiga fazer o carro andar. Só que assim, alguém vai me dizer que um carro na tomada também carrega. O problema é que um carro na tomada carrega durante 24 horas, 16 horas, 40 horas. Depende do carro, depende da tomada, depende de um monte de coisa. Tem um negócio na bateria que o pessoal chama de pressão elétrica. Você tem que colocar na tomada e tem que entrar um porradão de energia para forçar a entrada da carga, senão a bateria é capaz de descarregar para a tomada. Então tem um monte de coisas no meio, tem inversores, tem um monte de bagulhos elétricos que eu não vou entrar em detalhes agora, porque tem gente que pode perfeitamente falar muito melhor do que eu. Não, e só curiosidade, imagina assim, o Tesla Roadster, acho que foi o primeiro carro do mundo elétrico a ir de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Você imagina a potência necessária para isso usando bateria, certo? Então você imagina a tomada, tem aquela coisa do equilíbrio, né? Assim, tensão maior, tensão menor. Então não é qualquer tomada. Tem isso também. E como a gente está indo para os Estados Unidos, a gente não pode deixar de levar em consideração também que, é um carro limpo, vamos ajudar o meio ambiente e tal, só que lá não é que nem o Brasil. Lá, às vezes, carregar um carro elétrico, você está queimando carvão na indústria. Certo? Para mandar energia para esse carro. Você volta no começo desse vídeo. Esse zero emissão que está aparecendo aí para vocês é muito bonitinho, mas é psicológico em algumas regiões dos Estados Unidos. Exatamente. Aqui no Brasil, você tem uma hidrelétrica, tem um rio, você está gerando energia com chuva e água, beleza. Agora, esse zero emissão que vocês estão vendo aí na tela, num lugar onde tem que queimar 400 toneladas de carvão por minuto para manter a energia funcionando, é melhor usar um carro de gasolina. É que nem aqueles seus amigos seus que deram certo na vida e comprar apartamento lá com 24 anos à vista, só que foi dinheiro do pai. É exatamente o que essa mensagem aqui significa. Anotem isso. Edição, coloca mais uma vez pro nosso lindo público isso daqui com reverb, porque foi a frase que resume esse vídeo. Aqueles seus amigos seus que deram certo na vida e comprar apartamento lá com 24 anos à vista, só que foi dinheiro do pai. É que assim, para chegar no problema dos Estados Unidos, a gente trocaria de problema. Porque primeiro a nossa malha é limpa, só que aqui tem imposto para um Então se a gente resolvesse esse problema, a nossa malha seria mais limpa do que a deles. Então a proposta ambiental é mais resolvível aqui. Só que aí entra a questão assim, tipo, se a infraestrutura não está pronta no país com o maior PIB do mundo, onde todas essas empresas surgiram ali, como é que vai estar pronto no Brasil? Porque uma coisa que a gente tem que ter em consideração é a seguinte, o Brasil não é São Paulo. De vez em quando parece ter a noção de que, não, São Paulo aqui, nossa, tem 5G. Aqui em São Bernardo, inclusive, agora tá com 5G. Então você imagina o Goiás, no Amazonas, ali no fim, se bem que o Rio Grande do Sul ainda é moderninho também mais, né? Então o interior do país não tem nem asfalto. Você vai querer ter uma bomba da Tesla ou então uma bomba universal, porque não tem só a Tesla também, né? Aí você entra na questão australiana da coisa. Voltando para o que a gente viu aqui no Andover, de Sydney para Perth, né? Para você ligar as duas cidades mais populares da Austrália aí. Você entra num problema que aqui nos pontinhos é onde tem os superchargers. Ou melhor, onde tem carregadores de carros, né? Porque supercharger é coisa da Tesla. Olha isso, gente, olha o mapa.
Num lado da Austrália tá lotado de carregadores e ainda assim são poucos, porque cada ponto tá desse tamanho, ou seja, tem um carregador. Se você quiser ficar brincando de carro elétrico na praia, ou seja, aqui na costa da Austrália, legal. Se você de fato for pro meio da Austrália, o seu carro morre antes de chegar em qualquer lugar. O meio da Austrália é totalmente um deserto, mas uma coisa que é curiosa, assim, se Peraí, você tá dizendo tiver que até hoje o pessoal na Austrália não tem carro. Não, aqui é tudo um deserto aqui no meio. Mas você passa de quê? Não, De é só, camelo? mas é só na borda. Não, você tem combustível. É um deserto, mas você tem como levar combustível. No caso, você vai ter uma tomada no meio do deserto? Não, o que me chama a atenção não é isso. Por exemplo, se você tiver aqui, a sua filha fez 18 anos, passou na faculdade, aqui, e você comprar um Tesla para ela e você tiver um Tesla, vocês nunca mais vão se ver, né? Vocês nunca mais vão se ver. Não, calma. É só essa piada que eu queria fazer. Não, isso aqui na Austrália. Quando você vai pra Rússia, que é um país ligeiramente gigantesco, Tem quantos fuso horário mesmo? Tem 10, Tem todos né? os fuso horários, todos. Tem todos. Um pra cada letra da palavra. Que horas são na Rússia, sim? Isso aqui é a Rússia. Isso aqui, esses pontinhos, é a quantidade de postos que tem na Rússia para abastecer um carro elétrico. É que a Rússia também não tá ligando muito pra isso, porque os caras dão muito petróleo também, né? Mas só que essa questão, você precisa de uma estrutura que não existe lá fora direito. No maior país de carro elétrico, Estados Unidos, não está funcionando. Na Austrália é uma piada. Na Rússia é uma piada maior ainda. Você vai para a Europa, você vê que o governo está tentando a todo custo fazer funcionar, mas ainda assim está tentando. O carregador lá é padrão, para você usar em qualquer carro, qualquer posto. Universal. Tanto é que a Tesla tem que mudar o carregador se quiser vender na Europa, porque lá as leis funcionam quando é esse tipo de Vocês questão. acharam que é só o Lightning? Não, tem carro também. Não é, tu não pode usar padrão próprio. Mas ainda assim tá tentando engatinhar. A gente fala em Brasil, carro elétrico é um problema que não está solucionado nem mesmo na hora de carregar ele na tomada. E o Elon Musk deu uma entrevista recentemente dizendo que os carros dele, nas próximas versões, vão carregar na tomada. Qualquer tomada, não vai precisar só do posto. Tudo bem. Quando? Pão. Duas coisas pra abordar aí. Primeiro que assim, o que me incomoda de verdade é um monte de gente, sabe, de organizações que representam o meio ambiente e adora fazer aquele discurso de um futuro mais limpo e tudo vai ser maravilhoso e tudo e tal. Então, a partir de uma certa data, não vai poder mais fabricar carro a combustão. Não vamos entrar em detalhes, mas a Europa agora teve um problema de fornecimento de petróleo, assim como no resto do mundo, né? Isso de um produtor já deu tudo errado e já subiu o preço de tudo. Então eu acho muito bonitinho você falar, é que nem aquela coisa, segunda-feira eu vou começar meu regime, segunda-feira eu vou começar a academia. Porque coloca lá, não, em 2040 não vai poder ter mais carro a combustão. E vai fazer o quê? O país funciona à base de petróleo. Eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é a melhor opção, só estou dizendo que o mundo é assim. Então não adianta você jogar lá para frente e rezar para ter tudo melhor. E falar em rezar para ter tudo melhor, é muito curioso que, por exemplo, o Elon Musk, ele faz as coisas. Ele é um cara genial, muito rico, tal, comprou o Twitter, é o bichão. Só que ele vai lá, faz um monte de discurso e geralmente um dos componentes para isso acontecer ainda não está, não existe. A gente não sabe quando vai existir. Repare que isso é muito padrão. Não, ele promete que vai melhorar. Eu tô até aqui nesse canal, The Tech of Tech, é bem específico, e nesse vídeo adicionando um painel solar, no caso um teto solar, literalmente, para um Tesla Model 3. Model 3 é ótimo. Não, Model 3. Para um Tesla Model 3, né, no caso. E, gente, dá pra ver aqui que é só para provar um conceito. No vídeo já fica evidente o porquê que isso não rola. Você precisa de muita área, de pegar sol a pino, sol queimando. Inglaterra já não vai funcionar. Para você tentar carregar o carro. E o carro aqui tá parado, o painel tá bonitinho apontando para cima, e isso vai levar uma infinidade de horas para carregar e carregar porcamente, mas porcamente. Que loucura. Nossa, não, e detalhe que ele tá com o adaptador aqui de tomada ainda pro negócio. Ou seja... Calma. Falta 6 horas e 55 minutos parado no sol pra ele carregar. Não, mas quanto que tá? Tá quase... Nossa. Tá baixíssimo. É 120 volts ali, 110. É a mesma coisa que você plugar numa tomada de casa. É isso. Exato. Então, e isso num cenário otimizado, porque o sol, vocês que já brincaram de... Sol. De sol, exato. Se você comprar qualquer brinquedo solar e colocar na luz solar, você vai falar, nossa, tá funcionando a milhão. Passa 10 minutos, o sol faz isso, o brinquedo para de funcionar. Uma nuvem vem vindo, já... Opa, para. E daí você fala, nossa, mas o sol tá queimando minha pele, mas o brinquedo fica parando e voltando. Sim. Isso aqui seria 6 horas se eu tivesse exatamente nessa posição e nessa intensidade durante as 6 horas. O que nos leva, de novo, tudo bem, digamos que esse, não funciona, mas digamos que esse conceito tivesse funcionado, certo? É, porque um dia o painel solar pode estar muito mais eficaz. Estão tentando há muitos anos, está muito eficiente,
mas bem longe do que um carro elétrico precisa, porque o carro elétrico gasta muita energia em comparação ao que o sol gera. Tá, vamos supor que funcionou. Não funcionou, mas vamos supor. Quanto que é o custo para adotar isso em todos os carros? Tem material suficiente para construir painel para todos os carros? Entra aquela coisa. Porque é um conceito de inflação muito interessante, porque acontece inflação também. Se você dobrar a quantidade de dinheiro do mundo, as coisas que podem ser compradas e feitas continuam exatamente a mesma. É por isso que tem inflação, é um dos motivos que tem inflação. Então, se isso funcionasse, tem painel solar para todos os carros que vão ser fabricados? Entra uma outra questão, que é, vamos pensar em escala a solução das coisas. Não adianta falar que funcionou nesse carro, nesse modelo, nessa condição, às 13 horas, no país tal, no meridiano tal. Não. Tem que ser geral, então todo mundo tem que ter. Detalhe que aqui no vídeo, a carga fica interrompendo o tempo todo, porque naturalmente fica falhando, você vê que a energia tá... Você vê a durabilidade da bateria disso aí também. Viu? Não, isso aqui fica o tempo todo, para de carregar, volta a carregar, para de carregar, volta a carregar, porque o sol tem essa natureza, ele não fica lá esperando para te fazer feliz e... Charging stopped. É isso, tá com o sol, você vê que tá de dia o take, tem luz o suficiente, mas não tem radiação suficiente para carregar. Porque isso pode funcionar para aquele brinquedinho ali, daquele não, macaco. Para isso aqui, ó. Para isso aqui, ó. Não, tô dizendo assim, tipo de carro, para fazer funcionar do jeito... Um carro desse aqui, ó. Um carro desse que ele é o mínimo para conseguir sair do lugar. Ele é super leve, apertado, não tem nada. Aí você pega um carro desse pesado, grande, espaçoso, confortável. É lógico que ele não é eficiente para um peidinho de energia que o sol gera. Então... tem todo esse problema da realidade versus um carro elétrico. Então, quando a gente vê um monte de coisa sobre carros elétricos, a gente se emociona a um longo período, um longuíssimo período de adaptação, muito longo mesmo. E quando a gente vê... E só uma coisa que me ocorreu agora, você pega esse carro mais leve aí, uma coisa que a gente tem que entender também, um carro normal, porque hoje em dia, um carro novo tem que ter direção elétrica, hidráulica e tal, tem que ter ar-condicionado, tem que ter airbag, tem que ter sistema de segurança. Então, assim, você tá pegando uma coisa que evoluiu de um jeito e tentando transformar ela em outra coisa. Então, quando a gente chega de volta nisso daqui, quer dizer que hoje todos esses problemas existem e o carro elétrico ele é muito mais um experimento, ele é um produto de luxo que não foi feito para substituir o carro normal. Então, quando a gente fala, ai, nossa, o carro elétrico isso, ele hoje é um brinquedo caro, que o pessoal, a Volks, a Fiat, a Renault e tudo mais, elas sabem disso tudo e falam, ó, vai ser caro, então vamos nos propor a vender para quem quer pagar mais caro num produto premium. Já é esse negócio assim de early adopter há 10 anos também já. Não, mas pensa na Samsung, a Samsung vende o dobrável dela. Ele não foi feito para ser popular, ele foi feito para ser de luxo, ele é um produto topo de linha de luxo. Ou provar o conceito, que ele sabe fazer, sim. Exatamente isso é o carro elétrico, ele está aqui para provar o conceito, tipo, ele existe, ele funciona, ele tem limitações? Tem. Ele é de luxo? É. Você compra com o objetivo de ter o luxo de ter um carro elétrico. Então, quando vocês verem uma notícia aqui no Canaltech, essa é a mentalidade. Ah, é aquele produto que eu acho legal? Eu acho legal. Tenho como pagar por ele? Não tenho como pagar por ele. Ele continua existindo no universo dele, tem quem possa comprar, não é pra mim. Mesma coisa, eu olho o Galaxy Fold e falo, esse celular eu queria. Você pode comprar? Não. E é isso. Vai mudar a sua vida? Também não. Também não. Mas é legal saber que ele existe. Sim. E para pensar assim, uma outra coisa também, eu não vou entrar em teoria da conspiração, mas já temos... Um carro elétrico dobrável, eu entendi, perfeito. Pode ser, vira uma mala, tipo Homem de Ferro, né? Mas você pega o quanto o petróleo bruto, você pega qualquer coisa, diesel, gasolina, tá? O quanto que ele movimenta de indústria, quanto que ele movimenta de imposto, que o governo ganha dinheiro pra cacete de imposto de gasolina, né? E abrir mão de tudo isso também, eu acho que assim, é por isso que não tem um interesse tão grande em fazer um carro verdadeiramente elétrico. Porque a pessoa vai ter independência total, ela não vai precisar ficar pagando imposto, porque ainda mais num painel solar. Você imagina, se o cara compra um carro que carrega no sol, quantos impostos o governo vai deixar de arrecadar? Resposta. O carro ainda precisa de todas as peças de manutenção, então não faz sentido. Você só troca o custo de lugar. Continua girando, sim. Exato. Inclusive nesse vídeo aqui, esse aqui é do Most Extreme Innovation. Isso aqui é só para lembrar que existem tecnologias que não têm a ver com carro elétrico. Isso aqui, inclusive, é um 3Dzinho de uma bateria gigantemente colocada aí. Embaixo do carro. Exato, um monte de células e um monte de componentes para fazer o carro funcionar. É um puta pedaço de metal gigante para deixar o seu carro pesado. Só que você poderia, teoricamente, só trocar o combustível.
você poderia usar células de combustível. Você poderia colocar hidrogênio no lugar da gasolina, hidrogênio no lugar do álcool e pronto, você resolveu toda a matriz energética sem que os carros elétricos de fato existissem. Então é muito mais provável, do jeito que a coisa tá, que os carros elétricos continuem existindo e alguma coisa como hidrogênio ou outras células de combustível substituam a gasolina e os dois vão coexistir. É provável que o carro a gasolina suma, uma outra coisa que a gente ainda não está conseguindo fabricar de forma segura ou financeiramente compensadora exista e o carro elétrico continue sendo Isso aqui dobrável. é uma coisa que não existe, que é um Toyota Etios bonito? É isso mesmo, tá? Exato. Ou as baterias vão para estado sólido, como o pessoal coloca aqui, como tecnologia do futuro, ou então as reações de células de combustível com hidrogênio ficarão mais estáveis, mais baratas, ou então mais implementáveis no dia a dia. O problema é que você gasta energia para gerar a célula de hidrogênio. Então, você gasta energia para gerar energia, daí você vai colocar no seu carro. Não faz sentido. É que nem queimar carvão para gerar energia elétrica, porque a energia elétrica é limpa. Não, não é se ela vier do carvão. Nossa, um isso cenário. vai longe. Isso vai longe. Você vai. Isso vai longe. Eu acho que assim, até o petróleo acabar, porque petróleo é uma coisa finita, né? Eu acho que vai ser a mesma coisa que o podcast foi pro rádio, que coexistência. Mesma coisa que a TV foi pro rádio também. Não, pelo contrário. Que a TV foi pro rádio, que a TV surgiu, não abandonou o rádio. E a mesma coisa que o Kindle é pros livros. Eu acho que vamos ter carros elétricos, vão ficar cada vez mais populares, ainda que no jeito mais ou menos nichado. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, falar que vai ter uma substituição eu acho muito complicado nas próximas décadas. Eu sou o cara do carro híbrido. Eu acho que o carro híbrido é uma solução híbrida. Exato. Que funciona. E funciona. E lembrando, para você que quer comprar um Zoe, um Tesla ou um Leaf, você pode entrar em canaltecofertas.com.br ou baixar o nosso app, porque qualquer desconto ali, nós estamos falando de milhares de reais. Exatamente. Então, você baixa o aplicativo e dá uma olhada nas ofertas, porque nenhum desses carros vai estar lá, mas você vai economizar tanto com smartphones, notebooks e outras coisas tech que dá para você ir juntando um troquinho para um dia comprar um carro elétrico com essa poupança que você vai fazer. Então, baixa o app agora do Canaltech Ofertas. Então a gente vai parar por aqui, mas a nossa ideia era debater essa visão de que o carro elétrico é o futuro. Porque eventualmente o petróleo vai acabar, aí não vai ter que fazer, alguma outra coisa vai ter que acontecer, ou a gente vai ter que usar a carroça, certo? Mas é que a coisa não é tão simples assim. É só todo mundo comprar carro elétrico. Beleza, você vai lá, tem 150 mil reais para comprar um Kwid, porque não esqueça. Não, me dá uma Kombi, eu quero uma Kombi. Não, vamos colocar o mais básico. Pega o Kwid. Me dá meia Kombi. É quase um Kwid, né? Aí você vai ter um Kwid ali 150 mil, porque vamos considerar que tem outros custos agregados também, né? Porque você não compra o carro ali, você tem que pagar emplacamento, tem não sei o que, não sei o que, e vai ter que pagar IPVA, porque aqui é Brasil, né? E você tem tudo isso, não é tão simples assim, né? Não é nada simples. 150 mil já é um apartamento, que é o sonho de muita gente, aí a gente vai falar que um carro de 150 mil é a solução? Tipo, não sei se faz sentido. Eu posso ficar falando mal de imposto aqui de novo. Posso ficar horas aqui. Acho que a gente deixa para outro vídeo, porque desse do carro elétrico a gente já viu que tem muito problema que não só o preço. O primeiro e mais óbvio é o preço, mas um dia a gente vai ver essa diferença desaparecer e todo o resto a gente vai ter que solucionar ainda. Carro elétrico é um assunto tech, vocês vêm aqui com a gente sempre e verão bastante ainda que essa novela tem muito que rolar. Eu sou Adriano Ponte. E assim, se alguém quiser emprestar um Tesla para Pedrinho dirigir ali, para ele não escutar o barulho do motor, eu aceito. Eu sou o Pedro Cipolli. E este é o Canaltech. E dito tudo isso, até a próxima.